O mundo está dividido em duas partes: os de Babel e os de Pentecostes. Gênesis 11, 1-9. Em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Os homens partiram do Oriente, encontraram uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedra, e o betume, de argamassa. Disseram: Venham, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre, que os filhos dos homens estavam construindo. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e pararam de edificar a cidade. Por isso a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. A Babel espiritual, o desejo de explorar o mundo dos demônios sempre foi algo muito importante para a parte da humanidade. Quando edificaram a Torre de Babel para alcançar o céu, os homens estavam praticando astrologia. Quando Deus já não socorre o homem devido à sua maldade, este recorre aos demônios. A religião como irmandade, atualmente, tentam alcançar o mesmo objetivo de Babel. Com a ausência da Igreja de Cristo, a religião servirá de irmandade. Babel Pentecostes. Em Babel, como o homem intentou ser igual a Deus, houve confusão de idiomas e dispersão. Os homens perderam a capacidade de se entenderem. Em Pentecostes ocorreu o contrário. Naquele momento, começaram a edificar a igreja, com o dom de língua que lhes foi dado por Deus para vencer a barreira do entendimento e pudessem proclamar a palavra de Deus para todos, em todos os idiomas. Em Babel, cujo mentor e promotor era Satanás, se produziu a confusão e dispersão. A intenção era harmonia com o reino demoníaco. Em Pentecoste, cujo mentor era Deus, se produziu a unidade entre Deus e os homens, mediante o Espírito Santo. Pentecostes concluirá com a reunião de todos os redimidos na grande Jerusalém celestial. Apocalipse 21, 24-27. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Os seus portões jamais se fecharão de dia, pois nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela não entrará nada que seja impuro, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. O fim de Babel está em Apocalipse 18, 21-24. Então um anjo forte levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho e lançou-a no mar, dizendo: Assim, com ímpeto, será lançada a Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será achada. Em você nunca mais será ouvido o som de arpistas, de músicos, de tocadores de flauta e de trombeta. Em você nunca mais se achará artífice nenhum de qualquer arte que seja, e nunca jamais se ouvirá em você o ruído de pedra de moinho. Também nunca mais brilhará em você a luz de uma lamparina, e nunca mais se ouvirá em você uma voz de noivo ou de noiva, pois os seus mercadores foram os grandes da terra, porque com a sua feitiçaria você seduziu todas as nações. E nela foi encontrado sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. A moderna Babel sendo construída, Babilônia espiritual. A Igreja de Cristo se esforça para levar as boas novas ao maior número de pessoas, mas a humanidade está empenhada na criação de uma nova Babel. 2 Pedro 2:1, assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. O mundo está dividido em duas partes, os de Babel e os de Pentecostes. Mateus 25:46, e estes irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. A Babilônia espiritual é inspirada por Satanás e seu propósito se parece muito com a Babel descrita na Bíblia. A confusão doutrinal é bem visível. Apocalipse, na sua testa estava escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra.
Onde encontrar predicadores fiéis à palavra de Deus? Hoje é muito difícil encontrar uma igreja que seja bíblica. Caminhamos para a instituição da falsa igreja, a Babel espiritual, e muitos estão ocupados na sua construção. Amós 8, 11 e 12. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei sobre a terra fome, não de pão, e sede, não de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar e do norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, mas não a acharão. Mateus 13, 31 e 32. Jesus lhes propôs outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem pegou e plantou no seu campo. Esse grão é, na verdade, a menor de todas as sementes, mas, quando cresce, é maior do que as hortaliças, e chega a ser uma árvore, de modo que as aves do céu vêm se aninhar nos seus ramos. Neste caso, aves do céu simboliza demônios que estão no espaço. Efésios 6:12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Os falsos ensinamentos demoníacos, filosofias ocultistas, fazem crescer a Babel espiritual de nossos dias. Há igrejas que se gabam de ter cerca de 20.000 membros e isto impressiona. Quem vai a uma de 200 quando ao lado tem uma de 20.000? E lá satisfazem as suas carnalidades. Por outro lado, há uns poucos que buscam a sã doutrina e não encontram aonde ir. 2 Tessalonicenses 2, 11 e 12. É por este motivo que Deus lhes envia a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Há uma falta de respeito à palavra de Deus. Esses líderes são afetados por espíritos enganosos à semelhança de rãs. Tudo isto culminará com a profecia de Apocalipse 16, 13 e 16. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro a fim de ajuntá-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu, e não se veja a sua vergonha. Então ajuntaram os reis no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Isaías 66, 2. Mas eis para quem olharei, para o aflito e abatido de espírito e que treme diante da minha palavra. Tiago 4, 6. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Todos esses falsos profetas têm todo o dinheiro que querem, templos luxuosos, vivem como reis. O Deus deles é outro, o Deus das legiões de demônios que vagam pelo espaço e os que tentaram construir a Torre de Babel queriam consultá-los também. 1 Timóteo 4:1. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Onde vai parar esta construção da Torre de Babel espiritual? Os materiais atualmente usados são a teologia da prosperidade, o ecumenismo, a filosofia, a teoria da evolução, o panteísmo, a adoração a Satanás, o ateísmo, a falsa ciência, dentre outros. O fim de Babel foi e será um fracasso total. Pensando em toda essa realidade, te pergunto, você está preparado? Você já recebeu o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? A Bíblia diz que se você colocou sua fé em Jesus, não precisa temer, pois diz em Romanos 5, 8 e 9, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Amigo, o que você tem a perder tornando-se um cristão? Não digo um religioso, mas um cristão. Tornando-se um cristão salvo você perderá o inferno e ganhará a vida eterna, junto a Deus. Para que o perdão de Deus seja válido na sua vida, você deve aproximar-se dele, ouvir a sua palavra, arrependido, recebendo-o como seu salvador pessoal. Você não é obrigado a nada, mas se não o fizer, mesmo tendo ao seu alcance todo o perdão de Deus, não será perdoado de um só pecado. Você que está ouvindo esta mensagem, se ainda não é salvo, você pode obter a salvação agora mesmo, se aproximando de Deus,
arrependido dos seus pecados, recebendo-o como seu Senhor e Salvador. Faça uma oração e peça para Ele entrar em sua vida agora mesmo, enquanto ainda há tempo. Ele aceitará seu pedido de perdão e te dará a vida eterna.